de louvor, cantarei a ti, Senhor, tu és digno de louvor. Querido Pai, nosso querido Deus, eu sei que tu estás recebendo o louvor e a adoração do seu povo, porque o Senhor ama ver os teus filhos ao teu redor, te adorando e te servindo, Pai. Nós estamos gratos por este privilégio de estarmos na tua presença gloriosa. Estamos confiados, Pai, de que o Senhor presente recebe a nossa adoração e ao mesmo tempo nos abençoa com a cura, com a libertação, com a salvação, com a revelação. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, através do Espírito Santo, trazer nossa vida, nossa alma, nosso espírito na tua presença, Pai, para nós recebermos uma porção a mais do Espírito de graça, de amor, de bondade e de revelação. Abençoe a todos que estão aqui neste lugar, visitantes ou não. Se são filhos, é a casa do Senhor, é a casa deles. Por isso abençoe a todos os teus filhos, Pai, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor, nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. E o Cristiano pode aumentar um pouquinho a captação do microfone. Deus abençoe. O irmão Antônio Viana anuncia a presença de um companheiro de trabalho que nos visita aqui nesta noite e com certeza vai receber da parte de Deus uma bênção, como nós também. Boa noite, pastor Gedalias, Belo Horizonte, a todos os irmãos que estão ali conectados conosco via internet e a todos os demais que estão ligados, interligados conosco nesta adoração ao Senhor. Aleluias. Nós estamos agradecidos a Deus por isso, não é verdade? Por este privilégio. Apocalipse 6, nós vamos ler do verso 1 ao versículo 8, que são os 4 primeiros selos que nós estamos estudando nesta série que começamos, uma exposição dos 7 selos, e dentro desse estudo de uma exposição dos 7 selos, nós estamos comentando a respeito dos 4 primeiros selos, e o assunto destes 4 primeiros selos é o anticristo. E nós vamos para o 6º culto, o 6º culto sobre este assunto, o anticristo. Eu espero que Deus nos ajude a entender isto mais claramente. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra,
e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Senhor, nenhum homem poderia, pela sabedoria humana, conhecimento teológico, religioso, saber o que isto significava. Houve muita conjectura depois que João escreveu este livro. Muitos interpretaram a seu bel prazer, dizendo o que queriam dizer a respeito destes cavaleiros. Eles têm sido tema de filmes catastróficos, filmes de pressão, de tensão, tem servido para Hollywood, base para os seus filmes, os Cavaleiros do Apocalipse. Os religiosos interpretaram que este cavaleiro que começou esta jornada, o do cavalo branco, era o Espírito Santo na era primitiva. Depois se confundiram com os demais cavaleiros, dizendo ser a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e, por fim, a era do computador. O mundo está confuso com tudo isto, Pai. Eles não sabem, na verdade, o que significa estas coisas. Mas nós estamos aqui nesta noite dando graças a Deus, porque o Senhor nos enviou um profeta. E a diferença está exatamente na mensagem deste profeta. Porque ele testificou, e a ciência provou, e a imprensa da época notificou que o Senhor enviou 7 anjos poderosos para revelar a este profeta William Branham este livro do Apocalipse, totalmente. E nós temos eles nas mãos agora, este livro revelado, mostrado pelo Cordeiro de Deus. O único que poderia abrir o livro e desatar os seus 7 selos era o Cordeiro. E ele abriu o livro e desatou os seus selos, e hoje está aqui diante de nós, para serem ensinados e para serem cridos. Faça-nos crer nisto, Pai, pois é a nossa salvação. Em nome de Jesus. Podem assentar, irmãos, por favor. Ensinar estas coisas tornou-se algo difícil.
e até contraditório aos sistemas religiosos da terra, e por que não dizer até mesmo ao sistema dentro da própria mensagem da hora, pregar o Apocalipse com ética é impossível, com homilética mais impossível ainda, porque a ética religiosa não lhe permite mencionar nomes e nem autoridades civis, militares e eclesiásticas. E para que se pregue o Apocalipse como ele é, e como nos foi mostrado pelo profeta mensageiro de Deus, William Branham, nós temos que dar nomes aos personagens para que a igreja possa ficar bem alerta e possa não ter desculpas, razões para dizer que não sabe quem é o anticristo, quem é a grande besta, a mãe, a grande meretriz de Apocalipse 17 e as suas filhas. Somente aqueles que na verdade não querem acreditar, não querem acreditar na palavra. Nós lemos para vocês domingo passado o atual Papa dizer, quando ele disse que as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, o sistema protestante, as igrejas protestantes não são irmãs da Igreja Católica Romana. Ele crê assim, ele ensina assim. Por sinal, nós vamos falar sobre a Santa Inquisição, aquela que matou milhões de cristãos durante a era do sacrifício, a era das trevas. E este atual Joseph, o atual Bento XVI, ele era, até ser eleito o pontífice de Roma, ele era o chefe da Santa Inquisição, que hoje é conhecida por outro nome. Hoje é conhecida por Secretaria da Fé, da Santa Fé, da defesa dos dogmas da Igreja Católica Romana. Ele é da Santa Inquisição, do grupo de Loyola, que achou por bem matar os cristãos, as pessoas que não criam no sistema católico romano. Nós já 5 cultos estudando sobre isto, não vamos repetir, mas o profeta de Deus disse que este cavaleiro do primeiro selo, montado sobre o cavalo branco, é o anticristo. Primeiro selo, parágrafo 138, ele diz que é o anticristo. No parágrafo 142, ele diz também que este espírito de nicolaísmo é também o anticristo, aquele espírito de nicolaíta que começou na primeira era da igreja. E quando este espírito, nicolaísmo ou nicolaitismo, se encarnou num homem, e este homem foi coroado, então começou como um espírito nicolaíta na igreja, diz o profeta, era apenas um espírito, e não se pode coroar um espírito. Porém, 300 anos depois,
o espírito nicolaíta, o espírito do anticristo, foi coroado e chegou a ser um papa. Isso o profeta está dizendo. O Espírito Santo está dizendo através do profeta. Então, o nicolaísmo, o espírito nicolaíta, o espírito do anticristo se encarnou num homem e recebeu uma coroa e o título de papa. Então foi quando lhe coroaram. Não teve uma coroa quando começou, porém recebeu uma depois. A doutrina nicolaíta chegou a ser um homem. E então lhe puderam coroar. Não puderam fazer antes porque era apenas uma doutrina. Mas agora não era mais uma doutrina, era um homem. Então a doutrina nicolaíta se tornou um homem. E o profeta disse, o Papa. Então o Papa é o nicolaíta. O espírito do nicolaíta trabalha nele. E o espírito do nicolaíta é o espírito do anticristo. Está bem claro isso, não é verdade? Eu vou fazer assim bem claro, para depois, se você quiser assistir numa igreja católica ou protestante, é problema seu. Mas que você vai estar ouvindo esse personagem, vai. Na mensagem segundo selo, parágrafo 43, nós lemos também que este cavaleiro do primeiro selo, cavaleiro do cavalo branco, é a hierarquia da igreja de Roma. Isto significa, é o sistema religioso implantado pela igreja de Roma. É o sistema organizacional da igreja de Roma implantado. Sistema de homem sobre homem, organização religiosa. Esta é a realidade. Infelizmente, muitos não gostam, mas é a verdade. O profeta disse também que o anticristo é um gentio. É um homem e é um gentio. Ele não é judeu. Ele é um gentio. E clara e abertamente, o profeta o chama de o super-homem de Satanás. É um homem que no mundo inteiro exerce a sua influência sobre todos os reis da terra, todos os governantes da terra. Pode não ser católicos romanos, mas o respeito. Se dobram ante uma palavra dele. Para você ter uma ideia, esse atual Papa tinha livre acesso no país da Itália, Roma, e possivelmente com o presidente da Itália. Mas depois de eleito, o pontífice de Roma, o rei de Roma, o presidente da Itália, teve que marcar uma visita para ser o primeiro presidente a visitar o Vaticano. E o Vaticano é dentro da cidade de Roma, que pertence à Itália. Mas o presidente da Itália só poderia entrar no Vaticano se fosse protocolado uma visita oficial de um presidente a um presidente, de um presidente a um rei, de um governante a outro governante.
Porque agora ele não era apenas um cardeal, ele era o rei de Roma, o príncipe de Roma, o primário, quer dizer, o primeiro da Itália. Ele conquistou, ele uniu o Estado com a igreja. Então, o segundo selo que nós lemos, este cavaleiro apareceu montado num cavalo vermelho. E o profeta diz assim: saiu um cavalo vermelho com seu cavaleiro, e a ele foi dado poder de matar com uma grande espada. Quem é este cavaleiro do cavalo vermelho? Aqui está a minha revelação disto. É Satanás outra vez. É o diabo de novo. É o diabo em outra forma. Um cavalo é uma besta, e na Bíblia uma besta é um símbolo que representa um poder. É o mesmo sistema cavalgando num poder de outra cor, mudando de branco inocente ao vermelho ensanguentado. Quando começou, apenas foi uma pequena doutrina chamada nicolaísmo. Agora, isto não mataria ninguém. Apocalipse 2:6. Porque apenas era uma doutrina, um espírito que corria entre as pessoas. Isto não mataria ninguém. Ora, era tão inocente, cavalgando sobre este cavalo branco, dizendo: nós poderíamos ter uma grande igreja por todo o mundo, nós poderíamos chamá-la de a Igreja Universal, e assim a chamam ainda. É perfeitamente inofensível. Somente um grupo de homens que nós nos reuniremos para ter companheirismo. Vê você? Isso foi representado pelo cavalo branco. Era uma doutrina muito inocente. Porém, quando esse terrível espírito enganoso, mentiroso, se encarnou num homem, ele tomou o lugar de Cristo e foi adorado como Cristo. Em outras palavras, ali no Vaticano, eu tenho estado ali, diz o profeta, e ali está escrito Vicarivis Filii Dei. 3 palavras em latim. Vicarivis, V-I-C-A-R-I-V-S, Filii, F-I-L-I-I, e Dei, D-E-I, Vicarivis Filii Dei. Isso está escrito em letras romanas. Agora, se você o traduz, significa em lugar do Filho de Deus. Mas existe uma outra expressão para isto. O profeta diz: é um vigário no lugar de Deus. Isto é o que toma o lugar de outro. Ele é o vigário em lugar do Filho de Deus. E a Bíblia diz: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um computador, uma organização, uma máquina. Não, é o número de um homem.
E o seu número é 666. 666. Agora, se você toma, o profeta diz, deste título, Vicarivis Filii Dei, você toma as letras que têm valor numérico, no algarismo romano. Vê como Deus é sábio, tremendo. O nosso alfanumérico não ficou apenas nos números, como diz, comuns aí, mas ficou também no algarismo romano, para que se pudesse calcular. Porque é o único algarismo que dá valor às letras. E tirando as letras de cada palavra e somando-as, Vicarivis, o V vale 5. O I vale 1. Você pode observar que Bento XVI tem um X, um V e um I. Aquele é o valor numérico do algarismo romano. Nós falamos Bento XVI. Ninguém diz Bento XVI. Não é Bento XVI. Não é João Paulo II. Porque é calculado pelo valor numérico do algarismo. Então, V vale 5, mais I que vale 1, mais C que vale 100, mais I que vale 1, mais V que vale 5, é igual a 112. Então, esta palavra Vicarivis tem um valor numérico no algarismo romano de 112. File, F não vale nada, I vale 1, L vale 50, I vale 1, outro I vale 1. Então vai 51, 52, 53. Então a palavra file vale 53. Valor numérico dela. Você vê que o Espírito Santo diz: quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Isso é um cálculo que o Espírito Santo deu ao profeta de Deus. Eles têm cálculos em hebraico, aramaico, mas não tem valor. O que vale é o valor numérico romano. E a palavra dei, o D vale 500, o E não vale nada, o I vale 1. Então, 500 mais 1, 501. Então, Vicarivis, 112, File, 53, Dei, 501, 112, mais 53, mais 501, 666. Esse é o número do homem. Está escrito na sua testa, na sua coroa. A coroa que ele é coroada com ela como pontífice, está escrito Vicarivis Filii Dei, 666. A Bíblia diz, o profeta fala, que ele estaria no templo de Deus, adorado como Deus. Quando essa pequena doutrina chegou a encarnar-se num homem, este homem chegou a ser um vigário em lugar do Filho de Deus. Oh, que espírito mais enganoso! Vê você? Agora, quando ele, como a cabeça dos demônios, Lúcifer, ele diz, quando Lúcifer, como a cabeça dos demônios, Lúcifer é o líder dos demônios, foi ele quem começou a rebelião no céu e lidera os anjos, que foram chamados depois de demônios, eram anjos rebeldes.
Depois foram chamados de demônios, diabo, tentadores. Mas quando o Lúcifer, como a cabeça dos demônios, se encarnar neste super-homem religioso, como tem predito a Bíblia, então ele une a igreja com o Estado. Seus ambos poderes unidos. 2 chifres. Poder civil e eclesiástico. Então, quando saiu aquele espírito do anticristo, apenas foi um espírito. Logo, chegou a ser o quê? Chegou a ser o quê? Observem bem. Isto é anti-contrário. Agora, veio o profeta, estou adiantando para não ler todo o parágrafo, apenas aonde ele comenta mais claro. Quando saiu o cavaleiro, não tinha coroa, mas lhe foi dado uma e cavalgava sobre um cavalo branco. Tinha arco, mas sem flechas. Então, quando saiu há pouco tempo, lhe foi dado coroa, porque não se pode coroar ou colocar uma coroa sobre a cabeça de um espírito. Mas quando esse espírito chegou a se encarnar-se num homem, a segunda obra da dispensação, o seu ministério, então ele foi um falso profeta, coroado para operar as obras do espírito do anticristo. Agora nós vemos claro, Satanás já tem controle dos poderes políticos de todo mundo. Agora tem chegado ao lugar onde ele formará um poder universal religioso. Ele vai unir as religiões. Você pode ver que no velório, no funeral de João Paulo II, todas as religiões do mundo prestaram a sua homenagem a ele. E vocês, meus irmãos, não podem entender qual é esta nação que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, representada neste animal que se levantou como um cordeiro, com 2 chifres, poder civil e eclesiástico. Porém, que faz o mesmo que fez a besta antes dela. Parece raro, diz o profeta, mas o símbolo da América do Norte é o número 13, e é uma mulher. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Começamos esta nação com 13 colônias. Começamos com 13 listas, 13 estrelas na bandeira, e em muitas outras coisas temos o número 13. E por outro lado se refere à mulher, a mulher, a mulher. E por fim chegará, como predisse, que uma mulher controlaria a nação. A profecia. Eu disse isto já fazem 30 anos, que uma mulher se levantaria para controlar toda a nação, e o profeta disse, é o crescimento da Igreja Católica Romana. Das 7 coisas que eu predisse nesta ocasião, 5 delas já são cumpridas no tempo do profeta. A 6ª era esta mulher que apareceu na América. O poderio da Igreja Católica Romana no mundo. Você pode dizer que eu sou fanático, mas eu li ontem no jornal que o lugar que este Papa Bento XVI ocupava como chefe dos jesuítas, ou da Santa Inquisição, foi assumida ontem por um cardeal americano, por um sacerdote americano, não é cardeal,
mais fanático do que o Joseph, mais fanático do que o alemão. E ele está fazendo frente ao Bush, esse que assumiu a liderança da Santa Fé. Ele faz frente ao governo americano contra o homossexualismo, casamento de homem com homem, mulher com mulher. E por incrível que pareça, você pode não acreditar, mas o irmão Ernesto Borunda, por ocasião da minha estadia nos Estados Unidos em 86, ele me levou a um lugar e me disse assim, apresentando duas senhoras numa loja que eram amigas dele. E me disse assim: irmão Inereu, qual das duas você acha que é crente pentecostal? Lógico, não precisa nem de perguntar. Eu olhei, eu vi de cara quem era crente pentecostal. Cabelo comprido, sem raspar a sobrancelha, vestido de manga, vestido comprido. A outra era cabelinho cortado de brinco, toda borrocada, sobrancelha pintada de roxo, blusa sem manga, com os seios quase de fora. É lógico que essa não é pentecostal. Eu disse: irmã, essa é muito simples, né? Aquela irmã lá é a irmã, aquela lá é pentecostal, é uma cristã. Ele deu uma risadinha, falei: tá vendo? Aquela é católica romana, mariólatra. Agora aquela outra é pentecostal, fala língua estranha e profetiza. Eu falei: não acredito. Falei: vamos aproximar. Nos aproximamos, logo aquela sirigaitazinha. Paz do Senhor. Não. Falou lá em espanhol para ele, deu paz do Senhor para ele, tá vendo? Assim é os católicos nos Estados Unidos. Eles dão um show de aparência nos crentes. E esse espírito, ele não passou, irmãos. Eles continuam dando um show. Você assiste ao programa e você fica boquiaberto de ver como que aquele sacerdote prega de suar a batina, falando do batismo do Espírito Santo, falando do poder, da cura, do milagre, e da aleluia, glória a Deus. Que eu olhei assim e disse: meu Deus, que vergonha para a maioria dos pastores da mensagem. Não vou dizer denominacionais, não, da mensagem. Depois que sua e todo mundo grita e canta e dança e bate palma: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São mariólatras. Você sabia que esta semana foi a comemoração do Pentecostes, da descida do Pentecostes? E a Igreja Católica Romana, ela fez a programação desta semana para comemorar o dia de Pentecostes, irmãos, pelo amor de Deus. Ainda citou a Escritura: e aconteceu que nos dias, cumprindo-se os dias, o Espírito Santo desceu e tal, e Atos 2, a descida do Pentecostes. Aí eles estavam se armando para fazer a caminhada do Pentecoste, para parar na primeira igreja, para fazer a missa da Maria, da missa mariana, em homenagem a Maria. Eu peguei o jornal e disse assim: o que tem a ver missa em homenagem a Maria com Pentecostes? Com festa do Pentecostes? Mas é assim que eles enganam.
são mariólatras. Eles saem, eles deixam tudo, menos a Maria. Porque é a estratégia de Satanás fazer com que eles adorem a igreja, porque a Maria representa a igreja. A igreja faz a diferença. Então, os Estados Unidos é esta mulher de Apocalipse 13, que dará poder à segunda besta, à primeira besta. A primeira besta de Apocalipse 13 é Roma. E a segunda besta, do versículo 14 em diante, é os Estados Unidos da América do Norte. E será a segunda besta que dará o poder à primeira besta para poder entrar na grande tribulação, para enfrentarmos a eles na grande tribulação. Ok. Este segundo selo do cavaleiro montado sobre o cavalo vermelho foi a matança dos cristãos durante as eras negras. Está aqui, o profeta diz assim, no livro A Gloriosa Reforma, por Smucker. Esse homem diz que de Santo Agostinho de Hipona, você pode ler lá os papas de todos os tempos, que você vai ver este Agostinho de Hipona, lá pelos anos 354 a 430, ele foi um papa. Mas desde que Santo Agostinho de Hipona chegou a ser sacerdote sobre a Igreja Católica Romana, numa ocasião, ele teve a oportunidade de receber o Espírito Santo e rejeitou o Espírito Santo. Então ele voltou para Roma e disse que a Igreja Católica Romana tinha que matar todos os que não estivessem de acordo com ela. E desde este edito, até o ano 1586, está registrado na martirologia romana, na própria martirologia romana, está o livro escrito lá no Vaticano. Não é livro protestante, não. É um livro católico romano, chamado Martirologia Romana. Está escrito que a Igreja Católica Romana matou 68 milhões de protestantes, que não se encurvaram diante do dogma dela, através da doutrina da Santa Inquisição. Por isso foi a era da espada sangrenta do anticristo, matando o martírio de 68 milhões de cristãos. O terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto, continua sendo, o profeta diz, no parágrafo 190, ele diz assim: aqui está o mistério do cavalo negro, terceiro selo, 190. Segundo o que me foi revelado a mim, ele começou sobre este cavalo no tempo da era das trevas. Isto é o que representa o cavalo negro. Durante as eras das trevas, foi um tempo de meia-noite para os verdadeiros crentes. Aqueles que ainda restavam. Observe que ele disse a esta era da igreja: apenas tem um pouquinho de força. Tu tens aqueles que têm um pouquinho de força ainda em ti. Porque era a era mais difícil para se tornar um cristão, para se confessar um cristão. Quase toda a esperança havia sido tirada da igreja verdadeira, porque esta pessoa, o anticristo, controlava tanto a igreja como o Estado. E o que iam fazer? O catolicismo se havia apoderado do Estado, e a igreja, e todo aquele que não estivesse de acordo com o catolicismo romano, foi assassinado.
Por isso ele andava num cavalo negro, trevas. Agora ele começou bem, cavalo branco, depois vermelho, agora preto, negro. E tinha o peso da balança na sua mão. Interessante é que a voz não era dos animais, que chamavam João vem e vê, mas uma voz que estava entre os animais, gritou lá de dentro dos animais, uma medida de trigo por um dinheiro. Três medidas de cevada por um dinheiro. Na realidade, isto é, o trigo e a cevada é o pão natural. Disso fazem o pão. Porém, vê você, ele estava cobrando seus súditos por essa classe de esperança de vida que ele estava vendendo. Nesse mesmo tempo foi quando começou a fazer-lhes pagar pelas orações, cobrava para fazer as orações e ainda o fazem. Eles têm suas novenas. Irmão Brana, não é só eles não, os pentecostais também têm. Eu vi estampado no jornal essa semana assim, não perca as 7 quinta-feiras poderosas. Uai, o que tem a ver? Não pode ser a quarta-feira poderosa, não pode ser a terça-feira, a segunda-feira. Não, tem que ser a quinta-feira, a sexta-feira. Sexta-feira, meia-noite. 7 sexta-feira. Eles cobram para fazer casamento, cobram para fazer batizado. E esse espírito desse cavaleiro continuou como o do cavalo branco, como o do cavalo vermelho, que os protestantes também perseguiram, mataram. Você diz assim, irmão, mas os católicos romanos mataram milhões. Sim, mas os protestantes também mataram milhões. Quem que você acha que perseguiu os peregrinos que se refugiaram nos Estados Unidos e criou aquele país? Foi a igreja anglicana da Inglaterra. E a briga até hoje, há a guerra entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte e na Inglaterra. Tem o mesmo espírito da morte, matar quem não crê como eles. E esse espírito não morreu, não. Você pode ter certeza que esse espírito permanece. Ele estava lá com Jesus, era Judas. Ele estava no meio dos apóstolos. Ele acompanhou os mensageiros. E ele vai estar no meio da noiva. O profeta diz que quem vai trair a noiva e entregá-la à morte não são os ímpios lá fora, são os apóstolos cá de dentro. Hoje eles cobram. Para oração, para bênção, você tem que ter um envelope e preencher o valor para cada tipo de bênção. Se você vai pedir um apartamento, eles mesmos dizem, como é que você vai colocar uma oferta de R$1? Se você está pensando num apartamento, miserável que você é, quer um apartamento que é tão caro e é miserável, dá uma oferta de R$1. Não, tem que ser compatível, diz eles. Dá uma de 50, de 100, e aí você pode pedir mais alto. Quanto mais se dá, mais se recebe. E chegam a dizer assim, agora, irmãos, é a hora da revelação. A hora que você vai ser revelado.
E se Deus te revelou para ser o patrocinador do nosso programa, e Ele colocou que é para você dar 500, não dá 50 não. Amanhã nós vamos pagar nossas prestações e os patrocinadores, por favor, dirijam-se ao banco tal, conta tal, agência tal, e faça o seu depósito. Eles continuam vendendo as bênçãos. É o mesmo Espírito que revoltou Lutero e a Alemanha, foi isso. No tintilar das pratinhas, as almas saíam do purgatório. Saía o monge Textizel pelas ruas, balançando a sacola, e as pratinhas, as moedas faziam barulho, e ele saía cantando: no tintilar das pratinhas, as almas saem do purgatório. Aí as pessoas saíam correndo, tinha um parente que morreu, estava no purgatório. Oh, tira meu parente do purgatório. Ah, tira meu pai do purgatório. E assim ele carregou todo o ouro para Roma. Mas uma voz disse lá, dentro, no meio dos 4 animais: vê! O profeta diz assim: vê de onde tem vindo esse costume de levantar dinheiro para construir organização? Agora, saiu uma voz que disse: não faças dano ao vinho, nem ao azeite. Como? Sim, resta um pouquinho. Não lhe faça nenhum dano. Agora, azeite é símbolo do Espírito Santo. Aqui tem você umas quantas referências bíblicas que você quiser. Terceiro selo, 199. O vinho simboliza o estímulo da revelação. E o profeta diz: por pouco não me pus a correr. Foi um milagre que não despertei a todos os vizinhos quando o Senhor me mostrou isto. É o estímulo da revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando na concordância, encontrei uma longa lista onde se encontram juntos o azeite e o vinho. Quando a verdade de uma promessa de Deus, da palavra, tem sido revelada a seus santos, que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. O vinho é estímulo. Amém? E eu sinto agora mesmo, somos estimulados com gozo, e então nos pomos a gritar. E quando isto sucede, produz o mesmo resultado que o vinho natural. Porque quando a revelação tem sido dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite pode ver a revelação, então o estímulo chega a ser tão tremendo que faz ele se portar de uma maneira anormal. O normal é dizer: glória a Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia a Jesus, glória a Jesus. Isso é normal. Isso não está estimulado pela revelação. Eu já vi na porta da igreja os diáconos conversando: irmão, você quer vender aquele carrinho para mim, não? Rapaz, eu compro aquele carrinho, senhor. Estou pensando em comprar um carrinho. Aí chega na porta da igreja: aleluia! Você vai trabalhar para mim amanhã? Estou precisando de um pedreiro, rapaz.
Glória a Jesus! Não. Quando a palavra é revelada a você, quando estas coisas começam a se abrir, e você começa a ver a realidade, e o Espírito Santo revelando, aquilo começa a mexer dentro de você, começa a remoer dentro de você. O pastor fica falando e você fica, oh meu Deus, quando é que ele vai dar oportunidade para me poder soltar para fora esse abafo, essa pressão, e fica sacudindo, sacudindo, sacudindo. Você é a champanhe de Deus. Aleluias! Daí a pouco o dedinho de Deus faz tuf. A revelação vem e faz tuf. Ai, irmão, você sai de dentro da garrafa e grita: glória a Jesus! Agora, de onde veio aquela voz? Eu vou encerrar aqui. Vê, o cavalo negro aparece e uma voz disse: não faças dano a esses, deixe-a. Em outras palavras, Roma, não toque neste povo, ele é meu, isto me pertence. Não danifiques o azeite, não danifiques o vinho, porque isto é meu. Eu dei para os meus filhos. O profeta diz assim, outra coisa que eu quero te mostrar. Não foi um dos 4 animais quem disse: não faças dano ao vinho nem ao azeite. Notou você? Os 4 animais haviam estado falando. Mas agora veja, ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então quem foi que falou isto no meio dos animais? O profeta dá um grito de amém. Ele diz: foi o Cordeiro. Ele diz: foi o Cordeiro. Não foi um dos 4 animais, mas foi o Cordeiro. Por quê? Porque ele vai tomar os seus. Isto lhe pertence. Amém. Amém. Não toque nesse azeite. Não, Senhor. Não toque nesse azeite. Não foi um dos animais. Foi o Cordeiro quem disse: não toque nesse azeite. Não toque no Espírito Santo. Não toque na unção. Não toque no vinho. Deixe o meu povo beber o vinho. Sabe, querido irmão Giovanni, por que Deus permitiu o Tabernáculo Vitória conhecer o que é embriagar de vinho? Manda um barrigudo, 2 barrigudos, 3 barrigudos. Tinha festa que ia 5, 6. Para te mostrar como fica um homem natural, embriagado com vinho. Se você quer permanecer um homem natural, continue nas suas festas bebendo vinho, para você ver como fica anormal um homem natural. Mas aquilo foi para te chamar para uma festa de crente.
Você já sabe o que é embriagar com vinho natural. Você sabe o que é ficar olhando para lá e dizer, meu irmão. Ei, glória a Jesus, meu irmão. Mas é o vinho natural. Eu vi irmão baixar o joelho e dizer, entra em mim, Jesus. Cheio do vinho natural. Festa, dança. Ponham Voz da Verdade, o disco rodando e como dançam sob o efeito do vinho natural. Mas agora Deus está dando a volta e diz, agora eu quero vinho espiritual. Eu quero a mesma festa, irmão. Eu quero que você faça churrasco, irmão. Eu quero que você faça churrasco, irmã. Mas eu quero o vinho de Jesus, do Cordeiro. Eu quero o azeite dele. Eu quero o vinho dele, Jeová. Eu quero ser embriagado agora pelo Espírito Santo. Embriagado pelo sangue do Cordeiro. Embriagado com o vinho que o Cordeiro disse é meu. E o diabo não pode tocar nele. Nesse vinho natural o diabo toca, falsifica e te mata. Mas no vinho do Cordeiro ele não pode tocar. Glória a Deus! É para você se encher. Nós temos que continuar a festa, irmãos. O pastor acabou com o churrasco, acabou com a festa. Não, meu irmão. Nós só vamos mudar. Vamos mudar. Vamos continuar bebendo. 1 garrafão, 2 garrafão, 3 garrafão, 4, 5, 10, 20. Mas o vinho do Cordeiro. Por isso eu disse, vamos. O azeite e o vinho não podem ser tocados por Satanás. O azeite espiritual, o vinho espiritual. Hoje eles fabricam aí o azeite composto. Não, eu não quero azeite composto. Azeite misturado com óleo de soja. Eu quero azeite da oliveira. Azeite da oliveira verdadeira. Para untar as minhas juntas. Untar os meus pés. Untar a minha voz para cantar. Meus pés para dançar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dançar para Ele. Eu quero beber o vinho dEle. Eu quero ter as juntas abertas. Glória a Deus. E eu quero ver os que faziam festa com o vinho natural fazer a mesma ou maior. Com o vinho dele. Não foi o profeta, nem os mensageiros, nem os cristãos da era primitiva e do sacrifício quem falaram isto. Foi ele. Ele disse: Satanás, não toque no azeite, não toque no vinho, porque você pode fazer o que você quiser, mas eu vou dar azeite e eu vou dar vinho aos meus para serem revelados. Aleluia! E o
que é que ele está fazendo aqui nesta noite, irmão? Pelo amor de Deus, eu já bebi um barrigudo inteiro. Glória a Deus. Quer mais um pouquinho? Quer mais um pouquinho? Glória a Deus. Quer mais um pouquinho? Enche o meu copo aqui. Enche o meu copo aqui. Enche o meu copo aqui. Eu quero ser estimulado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Não é música, não é bateria, não é tambor, não é cerveja, não é vinho, não é maconha, não é cocaína, é o Espírito Santo! É o Espírito Santo! Não toques neste azeite. Não, Senhor, não toque neste vinho. É dos meus filhos. É dos meus filhos. O poder da revelação traz estímulo ao crente. O poder do vinho natural traz estímulo à pessoa que se sente toda derrotada. Porém, o poder da revelação traz estímulo de gozo ao crente. É o estímulo da revelação. Eu digo glória a Deus. Por isso eu disse, espere, irmão. Teve muito apressados, meu Deus, até quando? Pastor Nereu, espere, irmão. Espere, nem tudo está perdido. Espere, Deus está trazendo uma experiência. Primeiro você tinha que saber o que é ficar embriagado neste mundo, para depois você sentir vontade de embriagar com o Espírito Santo. Eu te digo, é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ninguém segura. Isto é dele. É do Cordeiro. Você é dele. Você é dele. Você é do Cordeiro. Eu sou do Cordeiro. Glória a Deus. Satanás pode fazer o que você quiser, mas não tira dela a revelação.
Não tira dele a revelação. Não toque na revelação dele. Não toque na revelação dela. Não toque na unção dele. Não toque na unção dela. Porque isto é meu. Eu sei o que é passar a noite toda bebendo. Eu sei. Eu sei o que é voltar para casa com as pernas bambas. Um degrau parece que tem 20 metros de altura. Vai descer o outro. Tá bom, meu irmão? Eu sei o que é passar a noite toda recebendo o azeite, o vinho de Jesus Cristo. E sair bambo da casa do Senhor. Sair tonto da casa do Senhor. Bebi tanto que estou bêbado. Estou bêbado, mas é da graça. Estou bêbado, mas é do sangue. Estou bêbado, mas é do Espírito Santo de Deus. Quer mais um pouquinho? Enche mais a taça. Quer mais um golinho? Beba, 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 beba. Ele merece todo louvor. Ele merece palmas. O jornal de hoje ou de ontem, eu li os dois ao mesmo tempo, disse que os homossexuais e as prostitutas estão indo atrás dos machos pelo cheiro do suor, que os machos exalam um cheiro forte. E os homossexuais e prostituta, moça de programa, vai no cheiro. A minha Bíblia diz que ele suou no Getsemane antes de ir à cruz. E ele foi tão espancado, prejudicado, batido, que o seu suor tornou-se como gota de sangue. A chicotada depois não era nada, ele ficou todo molhado de suor, da cabeça aos pés. Não sou moça de programa, não somos, nem prostituta. Mas Paulo disse que nós temos o cheiro de Cristo. Cheiro de sangue! Cheiro de sangue! O cheiro de Cristo me atrai.
Quer mais um golinho? Quantos barrigudos já foi? Vamos sair de madrugada procurando barrigudo? Vamos, irmão. Vamos, cadê quem é que tem carro aí? Vamos sair de madrugada procurando barrigudo. O grande barrigudo disse: quem me busca de madrugada me acha. Deus é o pipote maior do universo. Ele está cheio de vinho. Ele está cheio de azeite. Basta você abrir a torneira de Deus e dizer: me dá vinho, Senhor. Me dá vinho, Senhor. Alguém me falou essa semana assim: escuta, você parou de beber mesmo? Nem uma gotinha? Não, quem falou isso? Não, falaram que você parou. Quem falou mentiu. Agora é que eu estou bebendo mesmo. Agora é que eu estou bebendo de verdade. Vamos? Vamos? Vamos fazer uma festa? Quem leva o barrigudo? Ó, depois do culto nós vamos passar lá na casa do irmão Osmar, hein? Depois do culto nós vamos lá beber um barrigudo. Viu, irmão João? Se esse profeta não tivesse nos dado a liberdade, nós viveríamos cheios de proibições, de credos, de dogmas. Mas Ele nos deu a liberdade para conhecer ambos os lados. E eu te digo, melhor do que em Cristo Jesus, não existe outro lugar. Melhor amigo, melhor companheiro, melhor parceiro que existe. Deus já virou, né? Fizeram piada, mas agora Deus já virou isso. Quando chegar perto de você e dizer assim: e aí? Você virou a esquina também? Graças a Deus. Virou a esquina também? Graças a Deus. Você virou a esquina também? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela revelação. Muito obrigado. Estamos numa verdadeira festa.